Não tá picotando. Pronto. Tá gravando. Beleza. Aí deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Nossa. Preview, não tem nada de preview. Tô no mudo, cara. Tá muito ruim. É, Fernando, você tá com um retorno muito forte. Eu vou botar todo mundo no mudo. Tá com um retorno. Vou botar todo mundo no mudo. Peraí. Vou botar tudo no mudo. Mudo. Maravilha. Então é o seguinte. Mudo. É o seguinte. Bom, quando eu comecei a pesquisar a avó lá tal, eu não esperava encontrar nada de muito. Ups. Ô tio, você tá no mudo agora, tio. Fui eu que pus. Não vi que você era Daniele Valadão? Pô, põe seu nome direito aí. Tira do mudo, tio Hélio. Você tá no mudo. Tudo bem, eu percebi. Fui eu sem querer. Não, tudo bem, não tem problema. Tranquilo. Então, recomeçando aqui. O que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, eu fui pesquisar a avó, né? A primeira pessoa que eu pesquisei foi a avó. E eu fiquei muito orgulhoso assim, o pessoal ter ganho dinheiro na roça, trabalhado ali duro, eram pobres, né? Imigraram por causa da condição que era difícil. E meu pai gastou o dinheiro dele com a saúde dos filhos, tal. Então eu gostei muito, mesmo sendo um pessoal simples vindo da Itália. Aí fui pesquisar o meu avô, que era um cara que ninguém sabia quase nada sobre ele. O pessoal sabia muito pouco, porque meu pai quase não comentava as coisas. Minha mãe comentava, mas eu sabia muito pouco sobre ele. Agora, eu sabia algumas coisas. Primeiro, a minha mãe dizia que a gente era descendente de bandeirantes. E eu nunca sabia exatamente o que isso significava, porque eu não imaginava que fosse tão distante, né? Na história do Brasil, os bandeirantes estavam lá atrás, tal. Ela contava uma história também que o vô ele era católico, mas ele não deixava ter imagem em casa. É uma coisa que eu achava interessante. E também que a gente tinha muitos militares na família, em Minas, tal, e eu nunca soube quem eram esses militares. Mas foi interessante, porque quando eu fui verificar, as histórias todas batiam bem. Bom, o que acontece? A primeira coisa que eu vi é que é o seguinte: existem alguns casos em que a pessoa, por exemplo, tem um ascendente judeu na família, qualquer tal. Não é exatamente o caso do vô. Ele é de uma sequência de um grupo de judeus que casavam entre si. E para vocês terem uma ideia, o pessoal que é descendente de judeu, sefardita, tem direito à cidadania portuguesa. E aí alguém tem um tal. No nosso caso, existe pelo menos uma meia dúzia, eu pus aqui o nome de 4. Esses 4 aqui são certificados. Esse certificado CIL é certificado pela comunidade israelita de Lisboa. Então, tem pelo menos 4, tem outros, toda a linha que eu pegava. E começou assim, quando eu cheguei nos tios do meu avô, todos eles casavam com pessoas judias. Eu falo, caramba, meu. E o único que parecia que não era a nossa bisavó, a minha bisavó, né? Que era a Lucinda. Falei, então, mas eu fui olhando e acabei vendo que era tudo a mesma coisa. Todos eles casaram com judeus. Aliás, os irmãos da mãe da bisavó, os irmãos da bisavó, que era a Lucinda, eles casaram, vários deles com alvarengas. Então tem a Isabel Velho, Antônio Rodrigues de Alvarengo, Antônio Bicudo. Todo esse pessoal mandou o processo para lá e o pessoal lá em Lisboa verificou e falou, não, realmente é judeu, veio de Portugal, foi perseguido, vocês têm direito. E certificaram eles, tá? Então já tem, eu pus 4 casos aqui. E aí escolhi uma linha só, porque se você escolher mais de uma, vai ficando gigantesco. Então eu escolhi uma linha só para dar uma explicada de como é que isso funcionou. Eu escolhi o Antônio Rodrigues de Alvarenga. Era um cara natural de Lamego, casado em São Vicente. São Vicente é aqui em São Paulo, tá? Com a Ana Ribeiro, filho do Estevão Ribeiro, que era lá de Beja, também em Portugal.
e a Madalena Fernandes Feiró, que também era do Porto, em Portugal. Falece em 1614 e tem o testamento dele. Então, aí, um tal de Pedro Tax, lá para 1800, ele escreveu um livro chamado Nobiliarquia Paulistana, Histórica e Genealógica. Ele escreveu sobre a nobreza paulistana, os caras, as famílias importantes que haviam em São Paulo naquela época. E dessas famílias, pelo menos umas 4 são famílias que nós fazemos parte, descendentes em linha reta. Tá? Eu não considerei nada de colateral, só assim, pai, avô, bisavô, trisavô. Então eu peguei o Antônio Rodrigues de Alvarenga, que é o nosso tridecavô, partindo de mim. Ele é meu tridecavô. E a Ana Ribeiro é minha tridecavó. Quer dizer, é o 13º avô. E aqui, isso aqui é do livro, do Nobiliarquia Paulistana, que está lá. Esse Antônio Rodrigues de Alvarenga passou em serviço do rei, a ser um dos primeiros povoadores da vila de São Vicente, que em 1531 fundou o donatário, o senhor dela, Martim Afonso de Souza, por concessão del rei João III, primeira povoação que houve no Brasil. Aqui teve os primeiros engenhos de açúcar, ele foi donatário, e junto com esse o donatário que é da história do Brasil, né, o Martim Afonso de Souza, tem o Antônio Rodrigues de Alvarenga, casado com a dona Ana Ribeira, natural do Porto, tem 2 irmãos, é filho do fulano, é filho do ciclano, e ele com a sua mulher, que é uma pessoa tão distinta, que tem respeito de todo mundo, foi senhor, proprietário, foi juiz, cuidou do cartório, dos documentos reais aqui em São Paulo. Então tem a história no livro. Esse é o nosso tridecavô, o Antônio Rodrigues de Alvarenga e a Ana Ribeiro. Tá? Na revista, essa é uma revista da Associação Brasileira de Pesquisador, tem um artigo falando sobre a Ana Ribeiro. A Ana Ribeiro, ouvida 9 de abril de 1622, ela está sendo ouvida, ela tem 60 anos, mais de 60 anos aí, ela está sendo ouvida num processo sobre o Padre Anchieta. Então, você pode ver que é bem na fundação do país mesmo. Ela conta uma história de um milagre que aconteceu com o José de Anchieta, e ela narra como é que foi a história, o que ela sabia disso. Tá? Episódio em que tomou parte seu marido Antônio Rodrigues, tinha um índio doente, o padre passou lá, ela pede que ele trata, ele fala alguma coisa, cuida, leva o menino para cuidar, o menino é curado, e ela relata isso. Tá? Esses são os nossos tridecavós. Bom, como é que a gente chega nos duodecavós? Melhorar nesse aspecto aqui. Beleza. Você acha a recepção da nossa igreja boa? Não. Tá dando para ouvir? Eu estou tentando pôr ele no mudo, mas não estou conseguindo. Não sei por quê. Pode continuar, tio. Beleza. Tá dando para ouvir aí? Tá, tranquilo. O Rogério que estava... Mas não sei por que não está tentando entrar. Não, tranquilo. Aí o que acontece? Do tridecavô para o duodecavô, onde que a gente acha? Tem no livro Genealogia Paulistana, que é um livro que foi escrito para narrar as 52 famílias mais importantes de São Paulo, para provar que São Paulo não foi povoado por um bando de degredado e pobre, nem nada. Que quem montou a cidade, quem cuidava das coisas aqui, era um pessoal vindo da nobreza de Portugal. Aí ele narra o seguinte: o Antônio Rodrigues de Alvarenga, eu consigo ler, talvez vocês não consigam aí, não sei se a definição é igual, eu não consigo aumentar porque está no PowerPoint. Antônio Rodrigues de Alvarenga, natural de Lamego, casado em São Vicente com Ana Ribeiro, filho do Estevão Baião, bababá, faleceu com testamento em 1614 em São Paulo e teve. Aí ele vai listando os filhos. O terceiro filho é o que está na nossa linha, é o Francisco de Alvarenga. Capitão. Não, é capítulo 3º, porque ele escreve um capítulo sobre cada família, cada pessoa. Ele está no capítulo 3º. Não, ele era capitão da guarda. Ele era capitão, sim, ele era capitão. Ele era capitão, que na época era um cargo muito, muito importante. Porque basicamente tinha capitão e uns poucos coronéis.
né? Era basicamente o que tinha. Então, capitão era um posto muito importante. Tanto que, assim, se você pegar certidão de nascimento, de casamento, vai estar lá, Capitão Francisco. Tá o título junto com o nome sempre, tá? Nos registros de casamento, de nascimento de filho e tudo mais. Então, como é que eu cheguei do eu fui de trás para frente, mas como é que eu cheguei do tridecavô para o duodecavô? Eu achei o livro, e o livro está dizendo assim, teve um filho, o terceiro filho é o Francisco de Alvarenga. Esse capitão Francisco de Alvarenga, está aqui no capítulo 3º, à direita, onde tem a flechinha, natural de São Paulo, foi morador de Parnaíba, de cujo governo teve as rédeas, ele governava lá, e foi capitão. Foi casado com Luzia Leme, falecida em 1603, filho do Aleixo Leme e da Inês Dia. Então, ele casou, era um capitão, cuidava de uma área para o rei de Portugal, e há uma relação de filhos que ele teve. Teve 10 filhos que seguem. A 10ª filha da nossa linhagem é a Inês Dias de Alvarenga, que é casado com o Pedro Correia da Silva, que são os nossos 11º avó, unodecavós. A Inês Dias de Alvarenga. A Inês Dias de Alvarenga, aí eu peguei umas transcrições. A Inês Dias de Alvarenga, filha lá no capítulo 3, ela faleceu em Parnaíba, com testamento, tem o testamento dela, estando casado com Antônio Correia da Silva. Essa versão contém um erro. O nome do cara era Pedro. Mas copia, porque o cara que escreveu esse livro, escreveu um livro de mais de 4.000 páginas. E aí, quando foram fazendo as edições, um ou outro nome, os caras escorregavam no nome, né? Só nome. Eles puseram, nessa versão, Antônio Correia da Silva, mas a versão original era Pedro Correia da Silva, que era também um capitão. Aí, o Pedro Correia da Silva era natural de Lisboa, faleceu em Parnaíba, onde o pai dele era capitão, né? Com testamento, tem o testamento dele, 24 de julho de 72, filho do Pedro Correia e da sua mulher, e teve 8 filhos, sendo que o segundo filho dele foi o Pedro Correia de Alvarenga. O Pedro Correia de Alvarenga e a Benta Dias Provença, aqui, que são os nossos decavós, foi casado com a Benta Dias, são os nossos decavós, e tiveram o Antônio Correia de Alvarenga. O Antônio Correia de Alvarenga casou em 1682 em Itu com a Isabel Velho. Essa Isabel Velha é de uma outra linhagem de judeus, que é o Bicudo e a Isabel Velha, a trisavó dela. Então tá lá, tá dizendo, ó, a Inês teve o capitão Pedro Correia teve o Antônio Correia, e o Antônio Correia teve a Maria de Godoy. Está lá relacionado no livro direitinho. A Maria de Godoy casou em 1700, em Parnaíba, com o João Francisco Duarte, que era um cara lá de São Vicente, filho do Francisco Rodrigo de Moura e da Ana Duarte. Eram judeus, mas já nascidos no Brasil. Aí tem um site que pega esses dados do livro e dos cartórios e tal, que chama Geneamina, Genealogia Mineira, e diz que aqui a Maria de Godoy vai casar com o João Francisco Duarte. Eu não sei se dá para ver aqui, ó, Maria Godoy e João Francisco Duarte. Eles se casam e tem uma Raimunda de Godoy, que é a nossa heptavó, vó lá no 8º grau. Não, no 7º grau. A Raimunda de Godoy. A Raimunda de Godoy nasce em Santana do Parnaíba, era filha do João Francisco Duarte e da Maria de Godoy, que é o que está aqui em cima. Tá no capítulo 2 de uma genealogia lá. Esse genéria, porque houve uma avaliação da Igreja Católica, isso significa. Casaram em Parnaíba em 1700. Era neta do Francisco Rodrigues e da Antônio Correia de Alvarenga e Isabel Velho, que a gente viu anteriormente. Aí, esta Joana Lemes, eu fui procurar e achei o casamento dela. Ó, Joana, não sei se dá para ler aqui na esquerda. Você consegue fazer aquele círculo, ou Ícaro, ou não?
vermelhinho assim? Onde eu tô? Consigo, tio. Você também, mas é aqui É no embaixo Office, daquela nas caneta. opções Tem um e lapisinho. anotar. Mas tá aqui, ó. Eu Pega a faço, caneta tá embaixo. aqui, ó. Eu Então, faço. Não, essa caneta aí é só o ponteiro, essa é do PowerPoint. tá bom. Aí o que Tá aí. acontece? Ela casou com esse Manuel de Souza Tavares e Joana Lemos de Godoy. Então, até aqui, até os ex-avó, nós temos, e você vai ver que os pais dela, tá aqui nesta linha aqui de baixo, é a Raimunda de Godoy, que foi o que a gente viu antes, exatamente, a Raimunda de Godoy, né? E segue, o filha legítima do José Lemos de Oliveira, tá meio cortado aqui, tá, e da Raimunda de Godoy. Então, achei os nossos ex-avós. Depois, há ainda um projeto que ele pega esses dados de livro e compila, eu peguei de lá para ficar mais fácil, em vez de ficar copiando do livro, que é melhor para ler. Este José Lemos de Oliveira, freguesia de Santa Maria, e papapá, e Raimunda de Godoy, foi o tronco de várias famílias povoadoras da região da Grande São Paulo, em São João del Rei. Eles vão para São João del Rei, eles vêm daqui de São Vicente, a primeira cidade brasileira. De lá, eles vão mais para o interior de São Paulo. Um deles é um capitão que cuida da região natal. E de lá, que é Santana do Parnaíba e tal, eles vão para São João del Rei. E aí, a ASBRAP, que é a Associação Brasileira de Genealogia, tem lá o registro do casamento. Maria de Godoy, filha de Antônio Corrêa de Alvarenga, João Francisco Duarte, e diz que esse pessoal aqui tem alguns filhos. E o capítulo 1º tem a Joana Lemos de Oliveira. Esta Joana Lemos de Oliveira é parte da nossa árvore direta. Aí a Joana se casa em 1740 com Manuel de Souza Tavares, e na matriz da Nossa Senhora do Pilar de São João del Rei, ela e o Manuel têm um filho, que é o Tomé de Oliveira. Na verdade, tem 8, ele é o 8º. Tá? Mas esse Tomé de Oliveira é que está na nossa árvore genealógica como nosso pentavô. E aí tem lá no livro, tem aqui onde está o batismo, tudo, né? Em vez de eu pôr o batismo, eu pus o que está nos livros. Tem documento também, né? Mas o documento é muito mais ruim de ler. O Tomé de Souza Oliveira foi batizado em 1749, nasceu em 1749, casou em 1774 com a Francisca Rodrigues de Siqueira. Eles são nossos pentavós. E tiveram uma filha. Esta filha é a Antônia Maria de Jesus, a nossa tetravó. A Antônia Maria de Jesus casou com o Jerônimo, que é o Jerônimo Francisco Maia. Isso. O Jerônimo Francisco Maia e a Antônia Maria de Jesus tiveram um filho, que já está em azul aqui, que é o José. Isso aqui é o censo de 1831. No censo de 1831, eles foram de casa em casa, fizeram um formulário, preencheram um formulário lá. Eu, inclusive, tinha cópia desse formulário. Pega o formulário e anotava todo mundo que estava na casa. Os escravos, tal. Os caras fizeram um resuminho aqui. Aí eu peguei o resumo. O resumo diz, olha, tem tantos filhos e um dos filhos chama José. Um chama Florencio, outro chama José, outro Joaquim, tal. E lista os filhos. Este José é o nosso trisavô. Aqui está o casamento do Jerônimo e Antônia, que são os nossos tetravós. Não está muito bem visível, né? Tá aqui. Aonde que tá, tio? É aqui? É aos 30 de junho de Ops, não, deixa eu 1870, apagar na aí. capela não sei o quê, o reverendo doutor... Ah, Raimundo Duarte tá aqui, ó. Aqui, ó, Jerônimo Francisco Maia. Jerônimo Jerônimo Francisco aqui, Maia, tá? que é filho do João Francisco Maia e bababá. Então, aqui está a comprovação certinho da filiação. Tá? Uhum. O casamento do Jerônimo com a Antônia, que são os nossos tetravós. Eu acho que se eu abrir a minha cópia aqui, ele fica melhor. Mas, enfim, tá aí. Aí, em 1856, tem um censo. Este censo, os descendentes do Jerônimo estão aqui. Eu acho que não vai dar para ler, mas está o José Francisco Camargo Maia, a mulher dele, que é a Bárbara de Jesus, os filhos e tudo mais. Esse cara
é o único documento que eu ainda não achei, o casamento dele. Para fechar toda essa coisa, para efeito de mandar, para efeito da gente saber, a gente tem os dados, mas para efeito de mandar, esse é o único, falta o casamento dele. Mas ele casa com a Bárbara, Maria, ela chama Maria Gonçalves da Silva. Mas os padres costumavam colocar apelido, então ela também é chamada de Maria Bárbara Gonçalves ou Maria Bárbara de Jesus. E está aqui, ela no censo, em 1856, numa cidadezinha. Em 31, eles estão em Perdões, que é pertinho de São João del Rei, e em 56, eles estão em Cana Verde, que é praticamente a mesma cidade, fica a alguns quilômetros. Esse José Francisco Maia vai ter a Lucinda, que também para vocês deve estar bem difícil de ver aí, mas está aqui o nascimento da Lucinda. A Lucinda é a nossa bisavó. Isso, é isso aí. A Lucinda está aí, né? Dá para filha legítima de João Camargo Maia e Maria Bárbara de Jesus. Tá aqui, ó. Eu consigo ler, não sei se para você a definição é igual, mas dá para ler. Então, a chama bisavó. Aí, depois da bisavó, ela casa. Casamento da José e Lucinda. A nossa bisavó casa com o José. Casaram. Em seguida, eles têm aqui embaixo, começa aqui e vai para cima. Tem uma flechinha apontando aqui para baixo, né? E vem aqui para cima. Está o nascimento do vô Olímpio. O vô Olímpio nasce, então tem o documento. Depois, o vô Olímpio casa. É esse casamento aqui, o primeiro do ano de 1915. Olímpio Francisco Braga e Amélia. Amélia, em vez de Alves, que é o sobrenome dela, o padre põe do Carmo, eles costumavam dar um chamado nome de devoção. Esse é o casamento deles. Se você quiser marcar, isso aqui. Ó. É o casamento do vô e o vô Olímpio e a avó Amélia. E, em seguida, o óbito do vô, em que está anotado que a mãe dele, que o pai é o José, e a mãe aqui, ó, Lucinda Camargo. Então tem no nascimento e tem no óbito os nomes. E acabou. Chegamos no vô. Aí tem a avó Anália, que eu não pus os certidões aqui, mas tem, naturalmente, o da avó Anália. E depois eu, e o mais 16. Mas é isso aí. Aí, só para completar, eu achei que a Bebel estaria aí. Bebel, você está aí, Bebel? Sim, ela entrou. Eu estou vendo que o nome dela está aqui. Então, isso aqui é da nossa linhagem pela Isabel. Diz que ele é identificado como cristão novo. Cristão novo é cristão convertido à força, né? Que era judeu. E uma das suas pretendentes se recusou a casar com ele porque ele era judeu. Mas ele acabou casando com uma Ângela Moreira, filha do capitão Mor, não sei o que Moreira, que aqui agora a minha própria aparência aqui está na frente, deixa eu ver, esconde, o capitão Jorge Moreira e da Isabel Velho. Essa Isabel Velha é da nossa linhagem. E aqui tem uma coisa interessante, eles basicamente estão dizendo, a união dos Costa com os Moreira Velho provavelmente foi fruto do acaso. Um descendente da família, homônimo, recebeu em 1682 impedimento por impureza de sangue. Impureza de sangue é porque era judeu, tá? A alegação costumeira de raça infectada. Recaiu sobre sua bisavó materna, mãe de Isabel Velho, casada com Garcia Rodrigues. E, em suma, o matrimônio entre essas famílias indica relações veladas, onde a etnia, o fato de ser judeu, alinhava uma complexa rede cujos vínculos transcendiam os encontros da crença e se expandiam para uma estratégia de atuação pública corporativista. Noutras palavras, os caras se casavam entre eles, não eram católicos e formaram uma mafiazinha, né, que é estratégia de atuação pública corporativista. Um protegia o outro e apadrinhava e fazia aquele... Então, essa turma veio para cá e formou um grupo, casavam entre eles e se protegiam, um arrumava emprego para o outro e essas coisas. Essa é a Isabel. Essa Isabel Velho, que está na nossa linhagem, ela é nome de uma rua. Ali
na freguesia do Ó. Isso aqui é o dicionário de ruas da Prefeitura de São Paulo. Rua Isabel Nossa, Velho. você pôs nome por nome para descobrir isso? Não, eu pus só o dela. Isabel Velho foi esposa de Garcia Rodrigues. Foi notável povoadora, né, povoador, seiscentista de São Paulo. Inclusive é interessante, porque quando começaram a ficar ricos os italianos e alemães e outros que chegaram aqui, havia um conceito chamado quatrocentão. Eram famílias que estavam aqui há mais de 400 anos, que eram consideradas famílias nobres. Ao contrário dos novos ricos, que era o italiano que trabalhou e ficou rico, o alemão que, né, comprou a própria fazenda e ficou rico, enfim, aquela turma. Né? Nós seríamos as duas coisas, mas do lado do vô a gente seria judeu quatrocentão. E, por fim, tem um texto ainda sobre a Isabel, vou ler só essa parte aqui no fim. Mas diz assim, ó, Dona Isabel Velho provinha da linhagem de Fernão Paes Velho e de Dona Maria Álvares Cabral, sendo seus quinta-avós, esta filha do senhor de Belmont e irmã do... Alguém consegue ler o que está escrito aí? Essa parte em vermelhinho? Do Pedro Álvares. Descobridor do Brasil. Ô, louco, aí sim. É uma judeusaiada metida em tudo. E aqui a assinatura do nosso primeiro lá da fila, o Antônio Rodrigues de Alvarenga. Então, né, com isso, resta provado. Pausar ou parar? Tem um parar? Não. Sim, parar de compartilhar aí em cima, na lista verde aí. Tem uma faixinha verde em algum lugar aí? Tem retomar compartilhamento. Não, tem pausar. Eu pausei só. Tudo bem, dá na mesma. Não, pausar você só fica travado. Se você quiser para ver todo mundo, vai em parar de compartilhar. Aí você... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso por você. Não está aparecendo aqui. Tem Aqui, pronto. Aí, eu consigo. Então, Pronto. basicamente é isso. Como é que é a história, para vocês entenderem? A história é o seguinte. Os judeus têm dois grupos grandes. Tem outros, mas tem dois grupos grandes. Os chamados Askenazis e os Sefardis. A pronúncia varia e tal. Sefarditas eram os judeus que foram para a Espanha, que na época era a Península Ibérica, não tinha Portugal e Espanha, era chamado de Espanha aquilo. É interessante porque, inclusive, o Paulo fala assim, eu vou para Roma e de Roma eu irei visitar a Espanha, o que significa que a Espanha já tinha judeus lá, porque o Paulo ia onde tinha judeus, começava na sinagoga e depois pregava em outros lugares. Então, Paulo diz para eles o seguinte, eu vou para a Espanha depois de passar por vocês aí, e aí eu vou para a Espanha, antes eu tenho que ir para Jerusalém, não sei se ele foi para a Espanha. Que foi o motivo dele ter escrito Efésios, né? Escrever Efésios para defender isso e pedir dinheiro. Então ele vai ele se propõe para a Espanha, que significa que os judeus já estavam lá naquela época. Tá? Mas como é que é a história? A gente tem dois grupos, então. Um grupo tem sobrenome Stern, Goldberg, esses sobrenomes que são alemães, e falavam uma língua chamada Yiddish, parecida com o alemão. Porque o hebraico, até um século atrás, era língua morta, não se falava hebraico. Já na Península Ibérica, tinha um grupo de judeus, que era inclusive maior, que falava uma língua chamada ladino, que é muito parecida com o português e espanhol. É meio arcaico e tal, mas é muito parecido com o português e espanhol. Esse pessoal, eles estavam na Espanha, a Espanha expulsou todo mundo. Começou a perseguir, começou a Inquisição, a Espanha expulsou. Da Espanha, eles fugiram para Portugal. Só que em Portugal, o rei queria fazer um casamento com a futura rainha da Espanha e tal, e eles falaram assim, para a gente assinar o casamento para vocês poderem casar, você tem que expulsar os judeus. Aí eles expulsaram. Houve um massacre de 1.600 judeus, o povo massacrou e tal, e eles tiveram que ir embora. Aí eles foram embora. Para onde que eles foram embora? Para todo lugar, mas uma parte boa veio para o Brasil. Eles eram portugueses, falavam português, que fazia parte, eles vieram para o Brasil. Vieram, e aqui no Brasil, uma parte desses judeus que tem sobrenome Silva, Oliveira, esses sobrenomes todos, eles
foram para Holanda. E os que vieram para o Brasil e os da Holanda financiaram o que eram as capitanias hereditárias. Por isso que eles mandavam em tudo. Porque, na verdade, Portugal tinha aqui, mas só arrendava. Portugal não metia dinheiro, fazia nada aqui. Só cobrava aluguel. Quem cuidava dessas coisas eram os judeus. Os judeus de Amsterdã, que os caras chamavam de Companhia das Índias Orientais e Companhia das Índias Ocidentais. Esse pessoal é que vem para cá. Inclusive, o pessoal falava que eles eram judeus protestantes, né? Porque a Holanda era calvinista, né? Eles vêm para cá e é nessa leva que vem um monte de gente da nossa família, que hoje tem um montão de descendentes. Eles vêm para São Vicente, 1530, 1540, 1550, aí vão para o meio de São Paulo, aí para se esconder um pouco, e porque começa a surgir ouro em Minas, eles vão para Minas. E existe também alguns que vão para o Nordeste. E no Nordeste também existe um grupo, existiam algumas cidades como Perdões e tal, que tinha um grupo muito grande de judeus lá. Então, no Nordeste também tem um grupo de sefarditas, de descendentes de sefarditas. E essa aí, bom, na verdade, assim, tem muito mais documento, tem coisa pra caramba, mas essa é a história que eu consegui levantar. A gente tem um grupo grande de judeu na árvore até chegar ao vô, praticamente todos os casamentos são judeu com judeu. Aí o vô se desgarra e os outros aparentemente também, né? E o pessoal vai cuidar da vida, acabam absorvidos aí ao longo do tempo. Mas até o vô eles estão casando entre si. Então, os tios do vô, porque o vô não teve irmão, mas os tios do vô casaram com judia. Você vai olhar a árvore deles, também bate lá na judeusaiada. Às vezes cruza com a nossa, não cruza, mas é sempre um grupo de judeus que vai se casando. E se você pegar outras linhas, por exemplo, eu peguei o do José Camargo Maia, o do Jerônimo, se você pegar a outra linha da mulher dele, também vai sair na judeusaiada, todo mundo. Sai todo mundo lá. É essa a história. Legal, vou parar a gravação então, e aí a gente pode começar as perguntas e respostas aí. Maravilha.